Olá, meus queridos alunos e alunas. Eu sou o professor Márcio e agora a gente vai falar sobre as histórias em quadrinhos na nossa disciplina de produção de texto e leitura. E o que seriam as histórias em quadrinhos? Gente, as histórias em quadrinhos são histórias que podem ser ficcional, ou seja, que pode ser uma criação de um autor ou não, que representam feitos da humanidade em sua época. Pode ser grandes feitos ou basicamente o cotidiano dos personagens que o autor criou. O que eu quero dizer com isso para vocês é que durante toda a história da humanidade, o homem ele sempre usou a arte para tentar se representar, para tentar marcar os acontecimentos que aconteceram naquela época em que ele viveu. E com os quadrinhos não é diferente. Os quadrinhos eles surgiram lá no final do século XIX, início do século XX, e eles também tiveram essa mesma função. São narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. Eu tenho certeza que vocês já viram histórias em quadrinhos e durante a nossa aula eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Mas vocês percebem que nas histórias em quadrinhos tem os personagens e geralmente acima de cada personagem há um balão com um diálogo que representa a fala daquele personagem naquele diálogo. Ou seja, o que eu quis dizer aqui para vocês agora são histórias onde existem figuras, imagens e o texto, que geralmente é a fala do personagem naquele enredo, naquela história que está se desenrolando. E as denominações mais comuns para as histórias em quadrinhos são arte sequencial, que foi uma denominação criada pelo quadrinista americano Will Eisner. O que ele quer dizer com arte sequencial? Arte sequencial, gente, como o próprio nome diz, é aquela história que segue uma sequência. As histórias em quadrinhos, ela também tem o início, o meio e o fim, ou seja, o início onde geralmente começa a introdução com os personagens, a história que se quer contar, o meio que é o desenvolvimento, é o desenrolar de toda aquela história, de todo aquele enredo, e o fim que geralmente é quando se conclui aquela história. Então a arte sequencial é uma arte que segue uma sequência de enredo. Narrativa figurada e literatura ilustrada. E como eu falei para vocês, são histórias que têm ilustrações, que têm imagens para fazer a representação daqueles personagens dentro daquele enredo. E qual é a origem? Como se deu a origem das histórias em quadrinhos? Como eu falei para vocês no slide anterior, foi no final do século XIX, com a invenção da prensa a vapor, que foi uma tecnologia, um método inovador para a época, em que era possível se imprimir um maior número de periódicos, de jornais na época, e com isso se tornou acessível, mais acessível à população de um modo geral, devido a essa facilidade, devido a essa inovação na maneira de se imprimir jornais na época. E a invenção do papel jornal, que tornou as impressões mais baratas e proporcionou um maior acesso aos quadrinhos. Se você pegar um jornal de hoje, você vai ver que geralmente todos os jornais têm uma parte dedicada aos quadrinhos. E isso é uma coisa que vem lá do final do século XIX até os dias de hoje. E com a invenção da prensa a vapor e do papel jornal, isso se tornou mais acessível à população em geral. Aí lá no início do século XX, o gênero se popularizou nos Estados Unidos, nos períodos das grandes guerras, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. O quadrinho ele se popularizou por ser uma história breve, curta e de fácil entendimento, porque tinha imagem, tinha ilustração e isso facilitava a leitura e se tornou um gênero textual bastante popular na época e até os dias de hoje. Eu acho que todo mundo gosta desse texto,
das histórias em quadrinhos. E como se deu o surgimento dos quadrinhos aqui no nosso país, no Brasil. O Manuel de Araújo Porto Alegre, ele ficou conhecido como o primeiro quadrinista do país. Lá em 1905, com a revista Tico Tico, que foi desenhada e ilustrada por Renato de Castro, se começou a desenvolver os primeiros quadrinhos no país. Então, tanto Manuel como o Renato de Castro começaram a desenvolver esse novo gênero textual aqui no país. Aí tem dois autores de histórias em quadrinhos que são muito famosos no nosso país, que eu queria destacar aqui para vocês, que é o Ziraldo, que ele lançou A Turma do Pererê em 1960, e o Maurício de Souza, o grande Maurício de Souza, que em 1960, mais ou menos nessa década, ele cria A Turma da Mônica, que é uma das histórias dos personagens de quadrinhos mais conhecidos e mais importantes aqui do nosso país. Agora eu quero destacar para vocês alguns dos personagens mais famosos das histórias em quadrinhos no mundo todo. E a gente começa falando da Grande Mafalda, que é uma das personagens mais famosas das histórias em quadrinhos no mundo, principalmente na América Latina. Em 1962, gente, a Mafalda nasce das mãos de seu criador, o autor Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como o Quino. E inicialmente a Mafalda ela foi criada para ilustrar uma campanha publicitária de eletrodomésticos. E essa campanha ela não foi para frente, mas a personagem ela se destacou. E em 1964 foi lançada a primeira tirinha com a personagem. E existe uma confusão da data de nascimento da Mafalda justamente por isso, porque ela surgiu em 1962, mas para ilustrar uma campanha, propagandas publicitárias de eletrodomésticos. Mas só em 1964, devido ao sucesso da personagem, é que foi lançada a primeira tirinha com a personagem. O cenário para as histórias de Quino são os bairros de Montserrat, lá na Argentina, gente. A Mafalda é uma personagem que nasceu lá na Argentina. E em 2014 foi comemorado o centenário dessa grande personagem. E o que é a Mafalda? A Mafalda, gente, é uma garotinha que ela se questiona o tempo inteiro sobre as questões de mundo. É uma personagem muito politizada. A Mafalda, ela não só ela vive histórias do cotidiano da infância, mas também ela questiona problemas como bullying, problemas como racismo, problemas ligados à política. É uma personagem das histórias em quadrinhos de personalidade muito forte e muito inteligente. E devido a isso, ela faz grande sucesso, não só entre as crianças, mas eu acho que ela é mais voltada principalmente para adolescentes e adultos, pela essa questão política, por essa questão mais voltada para questões do universo adulto, podemos assim dizer. É uma personagem que está sempre questionando a ordem social, sempre questionando os preconceitos, as questões que afligem a sociedade como um todo. Aí a gente chega no Menino Maluquinho, que é um personagem muito importante para a literatura brasileira, criado pelo grande Ziraldo. Antes de falar do Menino Maluquinho, eu quero falar um pouco sobre o Ziraldo. Ele nasceu em 1932, é Ziraldo Alves Pinto, e ele é considerado, gente, um dos maiores cartunistas, chargistas e escritores do nosso país. E o Ziraldo, em 1960, ele cria um trabalho importantíssimo para a história política do nosso país, que foi o jornal chamado O Pasquim.
ele juntamente com outros companheiros da época, criaram esse jornal que eles criticavam, através desse periódico, a ditadura militar, que foi um sistema político instaurado no nosso país na década de 1960, e que era um sistema político bastante opressor, que caçava artistas e pessoas que eram contra o sistema. Havia muita tortura, havia muitas mortes, e o que inclusive Ziraldo e os seus companheiros eles foram bastante perseguidos. O jornal foi censurado diversas vezes, e até chegar a esse momento de reabertura democrática no nosso país. É um pouquinho de história, mas como vocês devem ter percebido, durante minhas aulas eu sempre faço essa ligação entre as disciplinas. E é importante falar um pouco sobre a história desse grande autor e do nosso país, da história política do nosso país, para que vocês comecem a ter uma consciência crítica sobre a situação do nosso país. E aí, em 1980, nasce o Menino Maluquinho, que era um garoto de cara redonda, que é um garoto de cara redonda e sorriso largo, que tem vento nos pés e macaquinhos no sótão. Ziraldo explica que a história desse menino é um jeito de dizer que criança feliz só pode virar um adulto legal. Então, gente, o Menino Maluquinho é um garotinho que ele vive a infância da melhor forma possível, vive a infância de uma forma verdadeira intensa, sem medo de ser feliz, sem medo de brincar. Ele se mete nas mais diversas aventuras, e como o escritor Ziraldo diz, a gente só vai conseguir ser um adulto legal se a gente teve uma infância feliz. A proposta do Menino Maluquinho é justamente mostrar para a criança como é bom ser criança, como é bom brincar, como é bom viver essa fase da vida, que é uma fase em que a gente só tem, a única preocupação que a gente tem é estudar e brincar. Então, gente, aproveitem a infância de vocês, porque como o Menino Maluquinho, como personagem do Ziraldo, sempre diz, e é uma coisa que eu já até falei para vocês, é uma das fases mais bonitas, é uma das fases mais importantes da vida de qualquer ser humano. Aí a gente chega na nossa famosa Turma da Mônica, que com certeza é uma das histórias em quadrinhos mais famosas e mais conhecidas, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo inteiro. Em 1959, gente, o Maurício de Souza publicou seu primeiro enredo protagonizado pelo cachorrinho Bidu em um jornal. O Bidu, que eu acho que todo mundo conhece, que está dentro da história da Turma da Mônica. Ele começa publicando uma história sobre o Bidu. Das aventuras de Bidu e seu proprietário garotinho Franjinha, nasceu o primeiro núcleo que originaria as famosas histórias da Mônica, a qual foi criada em homenagem à filha de Maurício. Lá em 1960, mais ou menos, o Maurício começa a criar os primeiros esboços sobre os personagens dessa famosa Turma da Mônica. E pode-se identificar em sua obra, na obra do Maurício de Souza, várias turmas. A turma do Chico Bento, que enfoca uma comunidade infantil que vive um cotidiano próprio da zona rural, encontrado no interior do país. Aí tem o Cebolinha, tem o Cascão, tem a Magali e vários outros personagens que constroem esse grande imaginário infantil e que faz sucesso até hoje. Então, lá em 1960, mais ou menos, o Maurício de Souza, ele cria, em homenagem à sua filha, a personagem Mônica, que se originou das histórias do Bidu e seu proprietário, o garotinho Franjinha, e daí nasceram todos os outros personagens, o Cascão, o Chico Bento, a Magali, como eu falei para vocês. Aí a gente chega no Calvin e Haroldo, que são dos meus personagens favoritos dentro do universo das histórias em quadrinhos. E quem são esses personagens? O Calvin e Haroldo, gente, eles nasceram em 1985
quando um autor norte-americano, o Bill Walterson, começou a distribuir as historinhas, as tirinhas desses personagens nos grandes jornais da época. E quem é o Calvin? O Calvin é um garoto de 6 anos de idade que, junto com seu tigre de pelúcia, que ganha vida na imaginação do menino, vivem as mais emocionantes e bem-humoradas reflexões sobre a relação entre crianças e os adultos e as peripécias da infância. O Calvin, gente, ele faz várias reflexões sobre diversos assuntos, não só das brincadeiras de infância, mas temas mais sérios, como bullying, como é ser criança, quais as diferenças entre a vida de uma criança e uma vida de um adulto, o dia a dia da criança na escola, na vizinhança. São histórias muito emocionantes e muito bem-humoradas sobre essas relações e sobre todo esse universo que envolve a infância. E as histórias do Calvin, elas foram publicadas até 1995, quando o autor anunciou a sua aposentadoria. Aí embaixo tem uma ilustração do Calvin e seu tigre de pelúcia, que é o Haroldo. Como eu falei para vocês, na imaginação do Calvin, ele ganha vida e vive com ele as mais incríveis aventuras. E aí não podia deixar de falar dos Vingadores, que eu sei que vocês sabem que eu sou um grande fã de histórias de super-heróis. Os Vingadores, gente, eles surgiram em setembro de 1963 na revista em quadrinho The Avengers. Como em quase todas as histórias da editora, o grupo foi uma criação de Stan Lee em parceria com Jack Kirby e serviu como uma resposta à Liga da Justiça do grupo de histórias da DC Comics. São os personagens que envolvem o Batman, o Super-Homem. A primeira formação tinha os seguintes heróis: o Thor, Hulk, Homem de Ferro, Homem-Formiga e Vespa. A reunião aconteceu devido ao ataque do vilão Loki, que planejava usar o Hulk para se vingar de Thor e destruir a Terra. E dos quadrinhos, os Vingadores ganharam as telas dos cinemas, sendo responsáveis pelas maiores bilheterias da história do cinema. E aí surgiu a saga dos filmes da Marvel, que duraram anos até chegar ao episódio final, que foi Os Vingadores Ultimato, que foi lançado há pouco tempo atrás. E assim, são histórias fascinantes de super-heróis com grandes poderes que tentam a todo custo e a todo momento salvar a Terra contra os maiores vilões das histórias, né? Então, assim, eu acho que vocês já assistiram algum filme, já leram alguma tirinha que envolvem esses personagens que são realmente fascinantes. E para finalizar a nossa videoaula, eu trouxe alguns exemplos de tirinhas de histórias em quadrinhos com alguns dos personagens que eu acabei de falar com vocês. Eu vou começar com a Mafalda. Como eu falei para vocês, é uma personagem que ela tem um viés bastante político. Ela questiona muito problemas sociais que a gente enfrenta durante o nosso dia a dia, como o racismo, como o bullying, a questão das desigualdades sociais. É uma personagem que, como eu falei, ela tem um viés bastante político. É uma personagem bastante consciente dos nossos problemas sociais, dos problemas políticos e sociais que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Eu vou ler aqui com vocês e eu quero que vocês acompanhem comigo. Tem a Mafalda e a outra personagem, a Susanita. E como eu falei, essa é uma tirinha que aborda a questão do racismo. Gostou, Susanita? Foi minha mãe que me deu. Ah, um negrinho? Por quê? Não vai me dizer que você tem preconceito racial. Eu? Claro que não. Afinal, nós somos todos iguais. Como é que eu vou ter preconceito racial? Aonde você vai? Diz a Mafalda. Lavar o dedo. O que é que vocês percebem? Essa tirinha, ela fala
sobre o racismo. A Mafalda ela ganha um bonequinho negro da mãe e vai mostrar para sua amiga a Susanita. E a Mafalda questiona. A Susanita diz, um negrinho. Mafalda diz, não vem dizer que você tem preconceito racial. E ela diz, claro que não. Mas ela acaba, a tirinha, dizendo que vai lavar o dedo. Por quê? Porque ela tocou no bonequinho negro. Que é claramente uma questão racista. Ela acha que ela sujou o dedo porque ela tocou no bonequinho negro. Aí você vê que é uma crítica bastante profunda sobre essa questão racial que a gente está enfrentando e está vendo muito hoje. Essa questão do racismo que tem definitivamente que acabar. Aqui eu trouxe um trecho de uma tirinha da Turma da Mônica que fala sobre o bullying. A Turma da Mônica, além de abordar essas questões próprias da infância, das brincadeiras, das peripécias que a gente faz quando a gente é criança, eles também têm essa questão, eles gostam de abordar essa questão mais social, até numa forma educativa, de educar nossas crianças, vocês, sobre as questões que a gente tem que evitar, como o bullying. Aqui você vê o Cascão e o Cebolinha chamando a Mônica de gorducha. Vocês sabem que o Cebolinha ele tem a língua presa. Ele chama a Mônica de gorduchona. Mônica, cabelo de banana. O Cascão fala com a Mônica. Eles estão fazendo bullying com a Mônica, chamando ela de gorduchona e de cabelo de banana, criticando aparências físicas da Mônica, que isso configura o bullying que a gente tem que evitar. Todos nós somos diferentes, todos nós temos as nossas particularidades e o bom do mundo é justamente isso. E já imaginou se todos nós fôssemos iguais? Não ia ter graça, né? A grande graça do mundo é justamente as diferenças. É cada um ter seu jeito, ter suas particularidades e a gente tem que respeitar todo mundo do jeito que é. Então aqui está a Turma da Mônica fazendo essa crítica contra o bullying. E para finalizar nossa videoaula, eu trouxe uma tirinha do grande Calvin e seu fiel companheiro, o Haroldo. E nessa tirinha ele faz uma reflexão, gente. O Haroldo e o Calvin também, as tirinhas deles, eles fazem bastantes reflexões sobre questões sociais, como bullying, como as desigualdades sociais, além de falar dessas brincadeiras, dessas aventuras que a gente vive durante a nossa infância. E aqui o Calvin ele faz uma reflexão sobre as desigualdades sociais e a questão da fome, que vem com esse problema da distribuição desigual da renda entre os países. Aí ele começa dizendo: é difícil acreditar que ainda tem gente no mundo que morre de fome. Ele lendo o jornal e vê e fala isso. E isso acontece até em países desenvolvidos como o nosso. Existem pessoas que nunca conseguem matar a fome. Aí o Haroldo, tocando na barriga, diz: rapaz, eu sei o que é isso. E o Calvin, chateado, diz: não sabe não. Ou seja, o Calvin estava falando sobre uma questão super séria, que era a questão da fome, que é gerada pelas desigualdades sociais, pela essa desigualdade de distribuição de renda no mundo. E aí o Haroldo acha que ele estava falando sobre, quando ele diz, existem pessoas que nunca conseguem matar a fome. Ele pegou aquilo para ele. Ele devia estar sentindo fome no momento e disse: eu sei o que é isso. Trazendo um pouco de humor para a tirinha, mas na verdade o Calvin não estava falando sobre a questão, uma questão individual daquele momento ali deles dois. Ele estava falando sobre uma questão bem maior, que era a questão da fome, que algumas pessoas passam pela essa desigualdade, como eu falei para vocês, social, gerada pela má distribuição de renda no mundo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que é uma história em quadrinhos, que vocês tenham aprofundado mais o conhecimento de vocês sobre esse gênero textual
Pesquisem mais histórias em quadrinhos, leiam mais. Eu vou disponibilizar para vocês alguns exemplares de histórias em quadrinhos, que é um gênero textual que é um dos meus preferidos e eu acho que é um dos preferidos da maioria de vocês, porque é bastante divertido. São histórias que misturam ilustrações com, com diálogos e torna o desenrolar de uma história mais divertido de se acompanhar. Então, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, pesquisem mais histórias, mais personagens, que existem vários outros personagens, e se aprofundem sobre esse tipo de gênero textual. Até mais!